Dando continuidade, meus queridos capitães, já caminhando, tentando caminhar aí para um final, né? Tentando caminhar para um final dos nossos papos aqui, eu coloco para vocês o seguinte: nós não vamos nos ocupar aqui do procedimento administrativo da deserção, tá? Eu teria muita coisa para explicar a vocês e já falamos aqui exaustivamente sobre os problemas desse nosso curso. Então eu vou estar fechando o conteúdo agora com algumas apontamentos, algumas explanações a respeito dos processos exclusórios, dos processos que visam, os processos administrativos disciplinares que visam aplicar as punições disciplinares mais graves previstas no regulamento. São elas a demissão ex officio para oficial, correto? A exclusão a bem da disciplina para a praça com estabilidade e o licenciamento ex officio para praças sem estabilidade. Tudo isso, já disse, significa um rompimento definitivo do vínculo funcional, né? Significa que o militar será então alijado dos quadros da força, tá certo? E aí a gente vai ver alguns aspectos desses processos, né? Lembrando que é um processo, né? Nós vamos realizar um conjunto de atos para obter ao final uma decisão. Está esse processo sob o crivo do contraditório ampla defesa, né? Artigo 5º, inciso 55, né? Princípio do contraditório e ampla defesa, constitucionalmente assegurados. Então, esses processos têm que se dar sob o crivo desse contraditório. Ao contrário de uma sindicância, no nosso caso, lá no Exército Brasileiro é diferente, mas aqui no nosso caso, SEBEMERGE, a nossa sindicância é um procedimento inquisitivo. Não há obrigatoriedade de observância rígida de contraditório e ampla defesa no curso de uma sindicância. Assim como, em virtude da Lei Processual Penal Militar, daquilo que prevê o Código de Processo Penal Militar, não há necessidade de observância também de contraditório e ampla defesa no inquérito policial militar, que são procedimentos inquisitivos, ou seja, não vai haver uma decisão ao final. Na verdade, inquérito e sindicância, como falei para vocês, são investigações formais, né? Faz-se uma investigação, formaliza-se aquilo ali em autos, mas juridicamente não constitui um processo, tá certo? Na prática, no dia a dia, a gente não faz essa distinção, mas processo e procedimento guardam lá as suas diferenças, né? Aqui no livro do professor Jorge César de Assis, como eu falei para vocês, né, que é uma das minhas referências teóricas, ele traz aqui uma diferenciação de processo e procedimento. Deixa eu ver se eu acho aqui para poder apontar isso aí para vocês, que é interessante, tá? Porque ele vem falar num capítulo aqui do livro, de processo administrativo disciplinar e os princípios que regem. Aí ele aponta, né, a diferença entre jurídica, né, uma das definições entre processo e procedimento. Aí ele fala assim, ó, isso para quem tem o livro, tá na página 211, no início da unidade 5, que fala dos processos administrativos militares. Então, diz ele assim: o processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo. Significa também os autos materialmente considerados. Quando a gente fala, está aqui o processo, né? Está aqui esse conjunto de documentos, né? Procedimento é o modo de realização do processo, ou seja, o rito processual, né? A maneira que vão se encadear esses atos que compõem o processo. Sequência de atos preordenados de modo que o anterior pressuponha o posterior. Não há processo sem procedimento, mas há procedimentos administrativos que não constituem processos,
como por exemplo os de licitações e os concursos públicos, né? Então você faz uma licitação, aquilo ali é um procedimento administrativo, uma sequência de atos encadeados destinados a um determinado fim, mas que não vão ter um conteúdo decisório implicitamente. O processo de licitação tem atos decisórios da comissão de licitação, né? Mas ele não está realizando um julgamento, né? O objetivo ali é a escolha da melhor proposta, tá? Há até controvérsias quanto a isso, mas vamos ficar com essa noção. Então, eu gosto muito de dizer isso aí para gravar. Processo vai ter que estar sob contraditório e ampla defesa. Procedimento não. Então, IPM é o quê? Procedimento. Sindicância é o quê? Procedimento. Conselho de justificação é o quê? Processo. Comissão de revisão disciplinar é o quê? Processo. Então, é exatamente esses processos que a gente vai dar uma olhadinha neles agora, tá? Falar um pouco sobre eles, indicar para vocês a legislação de regência, tá? Já deixando aqui no final, vou passar uma orientação para verificação, mas assim, atenção aí, prova. Vocês podem consultar na prova a Constituição Federal, podem consultar a Lei 427, Lei 427, não está aparecendo. Lei 427 de 10 de junho de 1981, então imprime, né, e consulta, ou já que vocês vão fazer a prova virtualmente, baixem e consultem, né? Eu, como sou antigo, eu gosto de trabalhar com algumas coisas impressas, acho que facilita mais, né? Poderão consultar também o decreto estadual 2155 de 1978, que é o decreto que trata do Conselho de Disciplina. Então, Conselho de Justificação, Lei 427 de 10 de junho de 1981. Conselho de Disciplina, Decreto 2155 de 1978. Comissão de Revisão Disciplinar, Resolução SEDEC número 108, Resolução SEDEC número 108, de 20 de dezembro de 2017, publicada no DO do Poder Executivo de 22 de dezembro de 2017, tá certo? Então foi publicada no DO 22 de dezembro de 2017, Resolução SEDEC 108 de 20 de dezembro de 2017. Os arquivos que eu tenho aqui, vou pedir o Vitoriano para subir, tá? Para facilitar a vida de vocês. Vou pedir o Vitoriano para subir isso aqui para o AVA para mim, tá? Para esse material estar disponível para vocês. Então é material para consulta para prova. Essas 3 legislações, o regulamento disciplinar, decreto 3767/80, e essas 3 legislações, decreto do Conselho de Disciplina, a lei do Conselho de Educação e a resolução da Comissão de Revisão Disciplinar. Então estará tudo disponível para os senhores, permitida a consulta, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do Conselho de Justificação, né? O Conselho de Justificação previsto na Lei 427, ele é então o quê? É um processo administrativo que se destina a verificar a condição de um oficial para que ele permaneça no serviço ativo ou na situação de inatividade em que se encontra. Então, o que estamos buscando avaliar nesse processo? Esse oficial cometeu uma ou algumas faltas graves, foi condenado pela Justiça Comum ou Militar, né, como está na Constituição e como está aqui na Lei 427 também. Enfim, incidiu num dos parâmetros legais para submissão a esse processo. Então você instaura o processo, que vai aquilatar todas as provas que ele puder aquilatar a respeito dessas faltas cometidas, sejam elas
colhidas por essa comissão processante, que forma esse conselho de justificação, ou seja, ela é emprestada de outros processos administrativos ou criminais, tá certo? Então o conselho vai reunir essas provas, vai fazer as oitivas, existe o procedimento estabelecido na lei e pode ser consultado na doutrina também, e vai ao final julgar o quê? É culpado ou não das acusações que lhe são imputadas. E aí, nesse culpado, o que está se avaliando? Condição de honorabilidade para permanecer como militar. Então está se avaliando se o comportamento daquele militar é compatível com pertencer às fileiras, seja na condição de ativo, seja na condição de inativo, porque nós vamos ver aqui que na lei não faz essa distinção. Já falei para vocês desde o início. No estado do Rio de Janeiro, toda a legislação de regência em âmbito disciplinar, ela trabalha com a submissão do inativo, né? Não livra o inativo, seja ele reserva remunerado ou reformado, de nenhuma sanção disciplinar. Então, o oficial inativo ele pode ser submetido ao conselho de justificação, sem qualquer tipo de impedimento para isso, em virtude da sua condição de inatividade. Ele perde a condição de inativo e aí tem inúmeras discussões a respeito do benefício, disso, daquilo, que eu não vou aprofundar agora pelo nosso problema aqui de EAD, tá bom? Mas é tanto para o ativo quanto para o inativo. E no final vai se julgar o quê? Tem condições de permanecer ou não? Tendo condições, a gente vai ver aqui quais são as consequências. Não tendo condições, será então demitido esse oficial, ok?